O Botijão e a Santa. Salvador, setembro de 2018. Chovia aquele sereno miúdo que molha sem aviso, como se o céu estivesse chorando baixinho. Eu, João Carlos, técnico de gás da distribuidora Bahia Gás, com minha camisa azul desbotada e a chave de fenda enfiada no bolso traseiro da calça, corria pela Avenida Brasil, suando mais de nervoso do que de calor. O chamado tinha vindo às pressas, vazamento na igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá no Largo da Lapinha. Um botijão de 45 quilos, cheio até a boca, jorrando gás como se fosse um chafariz do inferno. Um chamado que chegou errado. O rádio da van chiou às 15h47. João, tem um vazamento na igreja. Parece grave. O padre tá desesperado. Era a voz da Márcia, da central. Eu estava no meio de um serviço na rua direita do Santo Antônio, trocando um regulador numa padaria, mas quando ouvi igreja e vazamento, meu estômago deu um nó. Gás em lugar fechado, com velas, santos de madeira e fiéis rezando? Era a receita para tragédia. Tô indo, Márcia. Avisa o corpo de bombeiros, por via das dúvidas. Já avisei. Mas você sabe como é, eles demoram. E demoravam mesmo. Enquanto eu dirigia como um louco pela avenida paralela, desviando de ônibus lotados e mototaxistas que pareciam ter pressa para chegar no além, a chuva foi ficando mais forte. Salvador em setembro é assim, um minuto tá sol, no outro parece que o mundo vai afundar. E eu, com minha van branca cheia de ferramentas, sentia que o mundo podia afundar mesmo se eu não chegasse a tempo. A igreja e o cheiro da morte. Quando parei em frente à igreja, o cheiro de gás me bateu como um soco. Era tão forte que até os mendigos que costumavam ficar na calçada tinham sumido. O padre, um homem magro de óculos redondos, me esperava na porta, os dedos trêmulos fazendo o sinal da cruz. Deus te abençoe, meu filho. É grave, muito grave. Dentro, o ar estava pesado. As velas ainda queimavam nos castiçais, mas o cheiro de cera derretida se misturava ao do gás, criando um perfume doentio. O botijão ficava nos fundos, perto da cozinha onde as senhoras da pastoral faziam a comida para os pobres. Alguém tinha esbarrado nele, arrancado a mangueira, e agora o gás saía em jatos brancos, silvos demoníacos. Todo mundo saiu? Perguntei, já tirando a chave de fenda. Sim, só tem a Maria. Quem? Foi então que eu a vi. Maria, a louca que não era louca. Ela estava ajoelhada em frente ao altar, de costas para mim, as mãos postas, rezando como se o mundo não estivesse prestes a explodir. Uma mulher baixa, de cabelo preto presilha, vestida com um vestido florido surrado. As pessoas do bairro chamavam ela de Maria Louca, porque vivia falando com santos e distribuindo pão para o sem-teto. Mas naquele momento, com o gás envenenando o ar e o meu coração batendo como um tambor de candomblé, ela parecia a pessoa mais lúcida da igreja. Moça, sai daí! Gritei. Isso aqui vai voar nos ares. Ela não se mexeu. Só continuou rezando, numa voz baixa, firme. Não vai explodir, não. Ela não vai deixar. Quem, caramba? Nossa Senhora! Eu quase ri. Quase. Mas o cheiro do gás era real demais, e o suor escorria pela minha testa como se eu tivesse mergulhado no mar. Não tinha tempo para discussão teológica. Tá bom, então reza por mim também. Falei, e me atirei pro botijão. A dança com a morte. Fechei a válvula com as mãos tremendo. O silvo parou, mas o cheiro ainda impregnava tudo. Precisava abrir as janelas, ventilar o lugar, mas cada segundo ali dentro era um risco. E então ouvi o barulho. Um clique. Virei a cabeça devagar, como se o movimento brusco pudesse detonar tudo. Maria ainda estava ajoelhada, mas agora olhava para mim. E nos seus olhos tinha algo que eu nunca tinha visto antes, uma certeza absoluta. Não respira fundo, ela disse. Foi quando vi a faísca. Alguém, provavelmente um dos fiéis que tinha saído correndo, tinha deixado um celular ligado no banco. A tela piscou. Uma mensagem chegou. E o clarão azul que saiu dali foi como um raio em
A dança com a morte. O clarão azul cortou a penumbra da igreja como uma lâmina. O ar pareceu estremecer. Meu corpo inteiro se enrijeceu, esperando o estampido, a onda de calor, o fim. Mas não veio. Em vez da explosão, ouvi um som estranho, como um sopro longo e profundo, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. As chamas da vela do altar, que deveriam ter pegado fogo no gás, tremularam, mas não se avolumaram. Pelo contrário, apagaram-se sozinhas, como se alguém tivesse assoprado nelas. Maria se levantou. Seus pés não faziam barulho no chão de pedra. Ela estendeu a mão e, sem tocar em nada, a porta lateral da igreja, aquela que eu tinha trancado com a chave ainda na fechadura, se abriu com um rangido suave. Uma lufada de ar úmido entrou, carregando o cheiro de terra molhada da Avenida Brasil lá fora. A chuva fina, que antes era apenas um ruído de fundo, agora batia mais forte nos vitrais, como se o céu também estivesse aliviado. Vamos, ela disse, com uma voz que não era só dela. Era como se outras vozes, mais antigas, ecoassem por trás das palavras. Não questionei. Saí correndo atrás dela, tropeçando nos bancos, esbarrando no confessionário de madeira escura que cheirava a cera e incenso. Quando cheguei à porta, vi Maria já do lado de fora, debaixo da marquise, com as mãos juntas e os olhos fechados. A chuva molhava seus cabelos pretos, colando-os na testa. E então eu vi ela. Não era uma estátua. Não era uma pintura. Era uma sombra dourada, quase transparente, pairando sobre os fios de luz dos postes da Avenida Brasil. Uma silhueta feminina, com as mãos estendidas para baixo, como se segurasse algo invisível. E entre seus dedos, vi, ou julguei ver, fios de gás se dissipando, sendo sugados para cima, como se uma força os puxasse para longe de nós. Mãe de Deus, murmurou um homem ao meu lado, um vendedor de açaí que tinha parado sua bicicleta na calçada. Ele fez o sinal da cruz 3 vezes, rápido, como se estivesse apanhando bençãos no ar. Maria abriu os olhos e olhou para mim. Você sentiu? Não precisei perguntar o que. Eu tinha sentido. Uma pressão no peito, como se algo tivesse me empurrado para trás no exato momento em que a faísca surgiu. Uma mão invisível me segurou. Isso não foi sorte, ela disse. Foi ela. E então, como se o milagre tivesse um prazo de validade, a sombra dourada se desfez, dissolvendo-se na chuva. O cheiro de gás sumiu. O ar voltou a ser só ar. Mas o medo não passou. 5. O segredo de Maria. Levei Maria para a casa de minha tia, na rua direita do Santo Antônio, perto do Pelourinho. Não podia deixá-la sozinha, não depois daquilo. Minha tia, Dona Cida, era costureira e tinha um quartinho nos fundos onde guardava tecidos e santos de gesso. Quando contei o que tinha acontecido, omitindo a parte da aparição, é claro, ela apenas balançou a cabeça, murmurando algo sobre coisas que só a fé explica. Maria sentou-se na cadeira de balanço da varanda, olhando para a rua onde as barracas de São João ainda estavam sendo montadas, mesmo já sendo setembro. As festas juninas em Salvador sempre se estendiam, como se o povo não quisesse deixar o inverno, se é que podia chamar assim o clima úmido daqui, passar sem dançar quadrilha e comer pipoca. Você é de onde? Perguntei, servindo-lhe um copo de suco de cajá. Do interior. Itabuna. E veio para Salvador por quê? Ela hesitou. Seus dedos brincavam com a borda do copo. Para encontrar uma pessoa. Quem? Um homem que salvou minha mãe. Fiquei quieto, esperando ela continuar. Minha mãe tinha um problema no coração. Um dia, ela desmaiou na rua, em Itabuna. Um homem passou, parou, fez massagem no peito dela até o SAMU chegar. Depois, sumiu. Ninguém soube o nome dele. Mas antes de ir embora, ele deixou um papel no bolso dela. Um endereço. Qual? Avenida Brasil 124. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Arrepiei-me. E você veio atrás dele? Não. Vim atrás dela. De quem? Maria olhou para o céu, como se buscasse as palavras. A pessoa que salvou minha mãe não era um homem.
Era algo mais. Quando ele segurou as mãos dela, minha mãe jurou que viu uma luz dourada. Igual à que a gente viu hoje. Meu coração bateu mais forte. Você acha que foi? Não sei. Mas... o fio da fé. A chuva miúda de setembro caía sobre Salvador como um véu de pranto, molhando os paralelepípedos da Avenida Brasil enquanto eu olhava para Maria, seus olhos escuros brilhando com uma certeza que eu não conseguia entender. O cheiro de fumaça ainda impregnava minhas roupas, misturado ao aroma de comida de santo que vinha das barracas da feira de São Joaquim, a poucos quarteirões dali. Era a véspera de São Cosme e Damião, e apesar do tempo fechado, o povo não deixava a tradição de lado, balões subiam tímidos entre as nuvens, e o som dos zabumbas ecoava distante, vindo do Pelourinho. Não sei, repetiu Maria, mas seu tom dizia o contrário. Mas minha mãe não mentiria sobre uma coisa dessas. E hoje a gente viu a mesma luz. Engoli em seco. O botijão de gás que eu tinha acabado de consertar na igreja ainda estava lá, abandonando seu vapor venenoso no ar. Se não fosse por ela, por aquele grito desesperado de corre, João, vai explodir, eu estaria em pedaços agora. Ou pior, teria levado metade do bairro junto. E o que você quer fazer? Perguntei, passando a mão no rosto suado. O medo ainda latejava nas minhas veias. Maria apertou os braços cruzados, como se o frio da chuva a atingisse só agora. Quero saber por quê. Por que ela escolheu a gente? Por que agora? Não tinha resposta. Mas uma coisa eu sabia, não era coincidência. Não depois da história da mãe dela. Não depois da luz dourada que a gente viu dançar entre as chamas, como se fosse alguém segurando fogo pela garganta. Vamos lá dentro, disse, apontando para a igreja. Se tem resposta, é ali. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos era um daqueles lugares que respiravam história. As paredes brancas, descascadas pelo tempo, guardavam séculos de orações e dor. Ao entrar, o cheiro de cera queimada e incenso me envolveu, e o silêncio era tão espesso que dava para ouvir o sangue pulsando nas têmporas. Maria acendeu uma vela tremula, a chama refletindo em suas lágrimas. Minha mãe veio aqui depois que acordou no hospital, confessou, voz baixa. Disse que sentiu ela aqui. Nossa Senhora. Olhei para o altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vestida de azul e branca, observava tudo com olhos serenos. Não era a padroeira da igreja, mas estava ali, como se tivesse sido colocada só para nós. Você acha que foi ela quem salvou a gente hoje? Perguntei, cético apesar de tudo. Maria não respondeu. Em vez disso, caminhou até o confessionário, onde um padre idoso, de pele escura e mãos nodosas, nos esperava com um sorriso cansado. Filhos, disse ele, a voz rouca como folhas secas. Vocês parecem ter visto um fantasma. Quase vimos, padre, respondi, sem graça. Um botijão de gás estava prestes a explodir na cozinha da igreja. Se não fosse ela, apontei para Maria, eu não estaria aqui. O padre estreitou os olhos, como se enxergasse algo além de nós. E por que acham que foi um milagre? Maria tirou do bolso o papel amarelado que a mãe guardava havia anos. O endereço estava escrito à mão, com uma caligrafia que parecia antiga demais para ser real. Por que quem salvou minha mãe deixou isso? E hoje, quando a gente estava saindo da igreja, eu vi, ela hesitou. Vi uma sombra atrás da imagem de Nossa Senhora. Uma sombra dourada. O padre ficou imóvel. Depois, suspirou fundo, como se carregasse um peso que só ele conhecia. Há 20 anos, começou, devagar, um homem veio aqui. Não era padre, não era freira. Era, diferente. Disse que a igreja precisava de proteção. Que um dia, algo ruim ia acontecer, e que ela, apontou para a imagem de Aparecida, escolheria quem iria ajudar. Meu estômago revirou. E a senhora acha que somos nós? Não sei, filho. Mas sei que desde que esse homem foi embora, coisas estranhas acontecem aqui. Pessoas são salvas quando não deveriam. Fogo some sozinho. E hoje,
ele olhou para Maria. Hoje, você viu a sombra dourada. Igual à que sua mãe descreveu. Silêncio. O que a gente faz agora? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade. O padre pegou minhas mãos, suas palmas ásperas como casca de árvore. Vocês já fizeram. Estão aqui. E se foram escolhidos, não é por acaso. Maria se ajoelhou diante do altar, os dedos entrelaçados em oração. Eu fiquei parado, olhando para a imagem de Nossa Senhora, tentando entender. Não era sobre fé cega. O fogo e a sombra. A chuva fina de setembro batia nas telhas da igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Avenida Brasil, como se o céu também estivesse em suspense. O cheiro de cera queimada e incenso se misturava ao ar úmido, e o som dos passos do padre ecoava no silêncio pesado. Maria, ainda ajoelhada, murmurava uma oração em voz tão baixa que só Deus poderia ouvir. Eu, João, técnico de gás há 12 anos, nunca tinha visto nada daquilo. Meu trabalho era consertar vazamentos, trocar válvulas, garantir que as pessoas não explodissem junto com seus botijões. Mas naquela tarde, eu mesmo quase tinha virado churrasco. E não era exagero. Tudo começou no dia anterior, quando fui chamado para um vazamento na cozinha da igreja. Um botijão velho, deve ser a válvula, pensei. Cheguei lá, com minha caixa de ferramentas e o cheiro de feijoada ainda no ar das festas juninas que haviam passado. O padre me recebeu com um sorriso cansado, enquanto as beatas arrumavam os últimos detalhes do altar para a missa da noite. Tem um cheiro forte aqui, padre. Já desliguei o registro, mas preciso verificar a tubulação, avisei, enquanto me agachava atrás do fogão industrial. Foi então que vi, o cano estava corroído, quase podre. Um sopro mais forte e o gás se espalharia como veneno. Pior, a válvula do botijão estava trancada de tão enferrujada. Se eu forçasse, podia rasgar tudo. Padre, isso aqui é uma bomba. Preciso levar o botijão para fora, agora. Ele assentiu, mas antes que eu pudesse agir, um barulho seco ecoou. A válvula cedeu. O gás começou a vazar em jatos, invisível, traidor. O cheiro invadiu a cozinha em segundos. Corra! Gritei, empurrando o padre para fora. Mas não consegui sair a tempo. Uma faísca. Não sei de onde veio. Talvez do interruptor que uma das beatas acendeu sem pensar. O mundo explodiu em um clarão branco. Ou deveria ter explodido. Em vez disso, uma sombra dourada se moveu entre mim e o fogo. Uma mão me puxou pelo braço com uma força que não era humana. Quando caí no chão, fora da igreja, o botijão ainda ardia, mas as chamas apagavam sozinhas. Como se alguém as sufocasse com as próprias mãos. E então eu a vi. Maria. A moça que arrumava os bancos, que eu tinha notado antes por causa dos olhos, verdes, raros por aqui, como os da minha mãe. Ela estava parada, ilesa, com as palmas das mãos levemente avermelhadas, como se tivesse segurado brasas. E no seu rosto, uma expressão que não era de medo, mas de reconhecimento. Você viu? Ela perguntou, voz trêmula. Eu não respondi. Porque sim, eu tinha visto. Não era alucinação. Não era sorte. Era algo que desafiava tudo o que eu sabia. Agora, dentro da igreja, com o padre nos olhando como se já soubesse de tudo, Maria se levantou. Seu vestido simples, de chita florida, lembrava os das baianas que dançavam no Pelourinho. Ela tocou o altar, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida brilhava sob a luz fraca das velas. Eu não sou santa, João, ela disse, como se lesse meus pensamentos. Mas ela me escolheu. O padre suspirou. Maria tem dons. Desde pequena. Sua mãe dizia que ela via coisas. Coisas que salvam pessoas. Eu engoli em seco. Lembrei do vazamento na casa da dona Cleusa, no Largo do Papatu. Do fogo que parou de repente no depósito da padaria na Rua Chile. Coisas que eu tinha atribuído à sorte. Ou à minha habilidade. Mas não era. Por que eu? Perguntei, sentindo a garganta apertar.
Maria sorriu, um sorriso triste. Porque você é quem conserta as coisas. E às vezes, as coisas que precisam de conserto não são só canos. O padre pegou um terço do bolso e o colocou em minhas mãos. Amanhã é 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Você vai estar aqui. Não era um pedido. Na manhã seguinte, a chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada. A Avenida Brasil estava enfeitada com bandeirinhas das festas juninas que haviam ficado para trás, mas o clima era de outra celebração. Pessoas se aglomeravam na porta da igreja, muitas com velas, outras com flores. Eu cheguei cedo, com minha camisa social, a melhor que tinha, e as mãos suando. Maria já estava lá, ajudando a organizar as ofertas. Quando me viu, acenou. Você veio. Não tinha escolha, admito. Ela riu, e pela primeira vez, aquele riso não me fez sentir um idiota por estar ali. Era como se o peso da noite passada, o cheiro de gás, o suor frio, a voz do padre tivesse se dissolvido na luz que entrava pelas vitrais. Maria me entregou uma vela branca, grossa, daquelas que duram a missa inteira. Segura firme. Hoje não é dia de medos. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ali na Avenida Brasil, estava lotada. O cheiro de incenso se misturava ao de café coado que as mulheres da pastoral serviam no pátio. Eu me ajoelhei no banco de madeira, os dedos ainda trêmulos ao acender a vela. O padre subiu ao altar, e quando começou a rezar, minha mente voltou para o botijão. 30 minutos. Era o que o manômetro tinha marcado na noite anterior, quando o vazamento foi detectado. 30 minutos até a concentração de gás atingir o limite de explosão. Eu tinha chegado com 25 no relógio. Se Maria não tivesse me arrastado para fora, se não tivesse jogado aquele pano molhado na válvula enquanto eu corria para cortar o registro geral. Se ela não tivesse sabido exatamente onde ficava a chave de emergência, escondida atrás do quadro de São Jorge. Senhor, que a fé nos guie, a voz do padre me trouxe de volta. Olhei para Maria, que agora segurava uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, passada de mão em mão entre os fiéis. Quando chegou a minha vez, senti o peso da madeira escura, o rosto sereno da santa olhando para mim. E então, como um flash, lembrei. Na noite passada, enquanto eu lutava com as ferramentas, Maria tinha sussurrado algo. Não era uma reza. Era um nome. Mãe Aparecida, não deixa ele se perder. E foi aí que entendi. Não era sorte. Não era coincidência. Era ela, Maria, que tinha me salvado 2 vezes, a primeira, quando me puxou pelo braço antes que o isqueiro do zelador acendesse o fogão. A segunda, quando me fez prometer voltar. O padre ergueu a hóstia. O sino tocou. E no meio daquele silêncio sagrado, ouvi a voz de Maria novamente, agora bem ao meu lado. Você acha que foi o gás que quase te matou ontem? Virei-me para ela, confuso. Como assim? Ela apontou para o altar, onde a imagem de Nossa Senhora brilhava sob as velas. Você estava se afogando muito antes do vazamento, João. Só não estava vendo. E foi então que me lembrei, o cheiro de álcool na minha camisa na noite anterior. O copo de cachaça que eu tinha tomado antes de sair para o serviço, para espantar o cansaço. As mãos que tremiam não eram só do susto, que eram da ressaca que eu carregava há meses, desde que minha mãe foi embora e eu me convenci de que ninguém mais ia me segurar. Maria pegou minha mão. Não com pena. Com uma força que doía. Hoje você tá aqui. Amanhã também vai estar. E quando a gente menos esperar, você vai olhar para trás e vai ver que estava sendo carregado o tempo todo. O coro começou a cantar Ave Maria, e eu fechei os olhos. Não foi o gás que quase me levou. Foi a solidão. E não foi Maria que me salvou sozinha. Foi ela, a mãe, que colocou Maria no meu caminho. Na saída, enquanto a multidão se espalhava pela Avenida Brasil, Maria me entregou um papel dobrado. Endereço da clínica. Eles ajudam a parar de beber. E ó, ela apertou meu ombro. Semana que vem tem a festa de Santa Bárbara no Pelourinho. Você vem? Assenti. Porque pela primeira vez em anos, eu queria estar ali.
A chuva fineira voltou a cair, molhando os santos de gesso na calçada. Eu respirei fundo, sentindo o ar salgado de Salvador. Milagres não são só coisas que quebram as leis da física. Às vezes, são só duas mãos que te puxam para cima quando você já esqueceu como é ficar de pé. Foi quando entendi que milagres são feitos de encontros e recomeços.